foi ou não desviado? O que aconteceu? Bom, boa noite, Anheta. Saúdo ao todo seu pessoal que faz com que este programa vá ao ar. Agradecer a Deus pela vida e a tua TV por ter nos dado esse espaço. Vindo essa reportagem, vindo mesmo do Ministério das Finanças, a esclarecer um pouco daquilo que aconteceu ou não aconteceu, eu só posso aqui dar pelo menos parabéns, porque o Ministério conseguiu vir ao público e esclareceu o que esclareceu. Mas o povo lá em casa, os moçambicanos, não estão mais preocupados desse esclarecimento que vem do Ministério das Finanças. É preciso que o nosso Estado, o nosso governo neste caso, seja mais coerente, responsável e responsabilizar todos aqueles que vêm roubando ao povo moçambicano. Sabemos muito bem, Anheta, que este valor é fundo soberano, a quem pertence. Esse dinheiro pertence ao povo moçambicano. Agora, temos notado ultimamente, e cada um, quando quer terminar seu mandato, desvia um pouco daquilo que ele encontrou ou aquilo que ele quer deixar. Já que este governo, posso dizer que o Daniel Francisco Chapo, ele não é bem culpado, até que o ministério atual que está aí a responder é o ministério do governo atual, que a responsabilidade eu creio que deveria ser feita mesmo para o governo cessante, né? Porque o Chapo não tem muito tempo. Eu quero acreditar que nesse desvio que aconteceu de 33,6 milhões de dólares, é muito dinheiro este. Os nossos hospitais, as estradas, escolas não estão em condições, mas temos assistido a muito desvio no parte mesmo do dinheiro que está no cofre do Estado. Porque esse dinheiro, Anheta, está no Banco de Moçambique. Nós sabemos que o Banco de Moçambique é o banco que zera, ou que cuida desses valores todos. Não é um banco pequeno, é um banco de Moçambique que cuida dos valores monetários, valor que o povo... Há um problema, Manuel, permita-me, desculpa cortar o seu fio de pensamento. O Banco de Moçambique, os dinheiros que são depositados no Banco de Moçambique, um dos maiores problemas que existem é que o Banco de Moçambique não é auditado. Ela fiscaliza, é o órgão que fiscaliza o sistema financeiro nacional, mas o Banco de Moçambique não é auditado. Ou seja, o dinheiro que está lá, não há ninguém dentro deste território com legitimidade para fiscalizar o que sai dali. Como é que nós resolvemos então esta questão dos desvios de dinheiro? Era mesmo para vermos aí. Estava a falar do Banco de Moçambique, mas eu queria entender, o Banco de Moçambique não é auditado? Não, o Banco de Moçambique, sendo um banco mãe, é que guarda esses valores todos. Temos lá o nosso, governador do Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique cuida desses valores. Esses valores foram tirados do Banco de Moçambique, possam se acreditar, não é um banco pequeno. Para se tirar esse valor, houve assinatura, não é do nada que o dinheiro some do banco como grande. Aquele banco é banco que controla todos os valores do povo moçambicano. Este dinheiro não pertence somente a um grupinho de pessoas. Digo eu, assim o Anheta está aqui hoje no programa, moderar o programa, a mim que também estou aqui, é meu dinheiro. Aquela criança que ainda não nasceu, que está na barriga da sua mãe, também é dinheiro dele. Então, digamos, nós sofremos alguns cortes dos nossos impostos. O governo faz, faz assinatura de projetos para poder garantir a entrada dos projetos. Por exemplo, falamos de Cabo Delegado, o gás que temos de Rovuma. Então, são esses dinheiros que são canalizados para o Fundo Soberano nos bancos de Moçambique, porque é o único banco que controla tudo, que gera tudo. Então, eu acabo mesmo culpando o próprio Banco de Moçambique, porque é responsável por isto. E o dinheiro sai do Banco de Moçambique porque alguém lá que assina esse dinheiro para poder sair. Não se sai dinheiro à toa, sei que haja assinatura de alguma pessoa responsável. Então, o povo mora à fome, o povo não tem medicamentos, o povo não tem estrada, o povo não tem uma boa educação, não tem carteira para as crianças, mas fala-se de 33,6 milhões de dólares, não é pouco dinheiro este, né? Então, eu espero que se responsabilize as pessoas. A PGR, o Ministério Público, tem esse papel para poder responsabilizar essas pessoas que continuam a desviar o nosso fundo, o nosso dinheiro, né? É uma dívida também oculta esta, embora que a dívida oculta que houve julgamento na externa do BO era uma dívida oculta
causado por algumas pessoas que aquelas pessoas poderiam ter pago aquelas dívidas não sem conhecer quase nada do que aconteceu, porque foi uma bolada que se fez entre aquelas pessoas que estavam envolvidas nas dívidas ocultas e o responsável da Invest. Então, tendo pessoas responsáveis no nosso país que desviaram o dinheiro do banco, do dinheiro do Fundo Soberano, é só o Ministério Público, a PGR, responsabilizar e também termos digamos, um julgamento também, porque são dívidas ocultas, digamos, essa é mais pior que a dívidas ocultas, porque este dinheiro ainda é dinheiro do povo moçambicano, aquele dinheiro, embora que é dívidas ocultas também, houve roubo para o povo moçambicano, porque fomos dito que teríamos barcos aqui para Ematu, coisa nenhuma que aconteceu. Exato. Então, este dinheiro do Fundo Soberano é dinheiro do povo moçambicano, deve-se ser responsabilizado dessas pessoas. Então, cabe ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral da República. Um fato é que precisamos, Manuel, sair desta questão do desvio de dinheiro na função, nas nossas instituições públicas. É um problema, é um cancro, podemos assim dizer. Entra governo, sai governo, parece que os escândalos eles só vão mudando de nomes e de quem lidera estes governos, mas continuamos nisto. Vou dar alguns exemplos rápidos aqui, desde os casos do BCM, o caso que acabou, segundo informações de investigações na altura, culminando com o assassinato do jornalista Carlos Cardoso. Depois tivemos outros escândalos no nosso país. São sempre problemas envolvendo governos. Na sua opinião, como moçambicano, mas também como comentador, como é que Moçambique ou o país pode fazer para sair deste problema? Em cada governo que entra, temos sempre problemas de dinheiros roubados. Tivemos no ano passado, o ano passado foi o julgamento do caso de dívidas ocultas, se não falha aqui a memória, mas também tivemos outras situações, como, por exemplo, o caso do Sustenta, que também envolve dinheiro que foi desviado. Como é que nós podemos fazer, então, Manuel, para sair disto? Sua opinião como comentador e analista, por favor. Bem, o que nós temos que entender é que o Anhete é uma coisa muito simples, mas importante para o povo moçambicano, né? Porque agora vejamos, estás aqui a dizer cada governo que entra. Não é cada governo que entra, é o mesmo governo que troca-se apenas de pessoas. Digo a gestão deste governo. Claro, a gestão deste governo. Não, se fosse um outro governo fora da Frelimo, eu queria acreditar que o debate seria de uma outra forma diferente, porque nós poderíamos fazer um balanço, uma comparação do governo X ou Y, quem foi o pior governo. Então, é o mesmo partido que controla o próprio governo, tudo que está lá é o governo, digamos, o regime, é que controla tudo que temos no nosso país. Então, estamos longe de acabar com essa coisa, porque, digamos, é uma corrupção que está envolvida no meio, no ser deste governante, e só para tu veres, as nomeações em si, mesmo que alguém seja acusado de desvio de dinheiro, mas continua lá a exercer uma função de relevante, continua lá a ser confiado para ser ministros. Então, como que nós vamos acabar com a corrupção, com o desvio de fundo? É difícil. Temos um exemplo claro do ministro da Agricultura, que circulou um pouco todos os jornais, que houve que ele colocou um concurso de 130 milhões de meticais para poder fazer, digamos, um trabalho. Então, isso, o presidente da República, o governo atual, tem assistido tudo aquilo. O que falta agora para exonerar essa pessoa? Então, parece que tudo anda entre amizades, amigos, que tu conheces os meus segredos, então mantém aqui, eu não posso te tirar, porque se eu te tiro, então quem vai continuar a controlar ou a guardar os meus segredos? Então, esse favoritismo tem que acabar. Enquanto não acaba o favoritismo, enquanto olharmos somente para que tudo venha de uma boa forma, estamos longe de terminar os desvios de fundo. Sempre haverá problemas no nosso país. O bem aqui, a minha opinião pessoal, a única solução talvez haver mudança do governo, exato, ter uma outra governação fora do regime que está há 50 anos, porque nós já aprovamos tudo que este governo pouco faz para o povo moçambicano, a não sair nenhum, por exemplo, já se aprovou muitos valores, muitos concursos, mas aí não continua na mesma, não se passa nada. O antigo presidente terminou seu mandato, já tinha aquele projeto. O atual entrou, também continua. Tivemos o ministro das Obras Públicas, o Carlos Mesquita, prometeu que o Banco Mundial já tinha disponível dinheiro, mas tudo isso sumiu, não se diz nada. Então nós estamos cansados, ou eu estou cansado
em continuar em ouvir esse esclarecimento vindo de um governo deste que não consegue aceitar a verdade. É preciso mesmo que nós, como um povo moçambicano, a juventude em si, tem que ser responsável e sério e decidir o que quer para o bem deste país, porque a juventude é a servo da nação. Exato. Valério, eu não sei se já temos pronta aí a intervenção do Ministério das Finanças. Havíamos prometido voltar a colocar, eram mesmo aspectos técnicos que nos impediram de acompanhar com pormenor tudo aquilo que foi dito naquela sala. Havendo esta condição, vamos ouvir o que diz o Ministério das Finanças com relação a esta questão do Fundo Soberano. É o Ministério das Finanças que tem a propriedade, legitimidade, poderes suficientes para explicar-nos onde está o dinheiro dos moçambicanos. O compromisso remonta, portanto, ao período em que estava sendo discutida a lei de fundo soberano. O governo assumiu, por questões de equidade intergeracional, responsabilidade política de assegurar que todos e quaisquer, portanto, receitas associadas à extração de recursos naturais, que estão claramente definidas na lei, portanto, a repartição seria feita nos termos fixados na lei. 60% para o orçamento e 60% para, portanto, 40% para o fundo. Tudo o que encaixou antes, portanto, é receitado nos termos da legislação em vigor na altura. Ainda é preciso que fique claro, eu repito, portanto, os 33,6 milhões de dólares, portanto, foram encaixados de imposto sobre petróleo, imposto de produção petrolífera, foram encaixados antes da entrada em vigor da lei de fundo e foram usados nos termos definidos pela lei do SISTAF. E voltando para a questão que coloca, a segunda questão, sobre quem monitora o processo, estão previstos na lei e no regulamento, portanto, que cria o Fundo Soberano, arquiteturas institucionais, portanto, foi criada no seio, portanto, da Assembleia da República, portanto, o Comitê de Supervisão dizia que tem a responsabilidade de monitorar a utilização dos recursos, portanto, garantir a conformidade com a lei e, naturalmente, aconselhar o governo, não é? Mas temos também o Comitê, portanto, Consultivo de Investimento, que tem a responsabilidade de aconselhar o Ministério das Finanças sobre a carteira de investimentos, portanto, a carteira de ativos, portanto, que vão ser investidos, o risco associado e se os retornos, portanto, de referência são efetivamente alcançados. E essas estruturas estão criadas, fizemos ajustamentos, na verdade, no decreto que aprova a política de investimento para permitir que o gestor operacional, que é o Banco Central, possa, portanto, ter margem, flexibilidade para fazer a gestão dos recursos que estão adstritos à conta do Fundo Soberano, tendo em conta a tipologia do rating dos ativos, fundamentalmente denominados em dólares, tendo em conta o downgrade que, portanto, os títulos de tesouro norte-americanos sofreram em 2024. A questão do porquê o Ministério das Finanças e o Banco Central ainda não rubricaram um protocolo, é preciso perceber que a lei do investimento, portanto, e o acordo de gestão foram concluídos há sensivelmente 6 meses. E havia necessidade de socializá-los adequadamente, não só, portanto, com os atores primários neste processo, que é o Banco Central, a Assembleia da República e ao nível do governo, a socialização adequada, mas também com organizações da sociedade civil. E em face dessas alterações sobre o benchmark de referência, se eu tenho uma carteira de ativos de 100 milhões de dólares, eu posso dizer ao gestor, ao meu fundo ao gestor de ativos, invista 50% em ativos A, B, C, D, o rating é este. Mas se há uma alteração nesse rating, o rating é reduzido, então a partir dele não terá oportunidade de investir naqueles ativos, mesmo sabendo que tem rentabilidade. Porque os ativos são suportados pela robustez da economia. Então, para não reduzir a flexibilidade, tivemos que fazer adequações portanto, a política de investimento, e estão criadas as condições para o gestor operacional do fundo, da conta do Fundo Soberano, portanto, agir tendo em conta as dinâmicas recentes no mercado de dívida internacional. Seriam estas as respostas que, em resumo, que importaria dar, mas tenho os meus colegas querendo acrescentar e outro ponto. Obrigado. Este protocolo da cultura da conta.
O protocolo, as contas estão criadas. A conta transitória está tecnicamente criada. A conta de fundo soberano está tecnicamente criada. Portanto, é acionar, é fazer-se a repartição e o acordo de gestão, na verdade, é uma questão administrativa. E após, como vós sabeis, portanto, a aprovação do decreto que atualiza ou que faz a adaptação aos aplicações, há menos de 3 semanas. E estão criadas as condições para, nos próximos dias, em poucas semanas, rubricar-se o acordo com o Banco Central. Quanto a quando é que existe agora na conta e na conta transitória será encaminhado para a conta do Fundo Soberano? Neste momento, o saldo da conta transitória reportada a 23 de outubro de 2025 é de 204,5 milhões de dólares norte-americanos. Provavelmente vão ser destinados para o próximo ano. E novamente estamos a falar de projetos a financiar pelo Fundo Soberano, tal como aconteceu em maio para 2025. Portanto, a minha questão é, na realidade, na prática, não é 60% das receitas de gás que vão financiar um orçamento de Estado. Será muito superior. E como é que vê, se tem alguma porcentagem, algum número real, tendo em conta o volume que este ano foram só 15 projetos, nos próximos anos são previstos 6, e como é que vê as críticas da Universidade Civil, que esse não é o propósito do Fundo Soberano. O Fundo Soberano será para investir e não para financiar o orçamento de Estado duas vezes e os projetos a financiar pelo Fundo Soberano. Como é que vê essas críticas? Sim, não, creio que é preciso. Creio que estamos a desafios. Naturalmente, esta lei é complexa, o processo que levou à aprovação. Há desafios de compreensão, porque o que a lei define o tipo de impostos, portanto, o tipo de receitas que serão objeto do tratamento nos termos da lei, define, portanto, os mecanismos de repartição e define o quadro institucional para a gestão, para assegurar, portanto, a gestão com transparência. O que sucede é que se faz uma projeção. Eu digo, com base na informação dos operadores de mercado neste setor, eu digo que a projeção das receitas do gás e outras, portanto,